Fala pessoal, beleza? Meu nome é Pedro, vim aqui hoje mostrar para vocês esse sistema, que é um sistema para facilitar, né, a vida das empresas na hora de registrar o banco de horas dos funcionários. O projeto foi feito em Django, que é a minha stack principal do momento. Foi feita a configuração do domínio, tá? E o domínio foi configurado para ser utilizado por multi-tenants, ou seja, vários inquilinos. Cada empresa que for acessar o sistema, ela vai ter uma URL própria, tá? Aqui no começo, por exemplo, empresa.gestor de horas, e no lugar de empresa vai ser o nome da empresa, ok? E ela vai poder acessar o sistema com banco de dados isolado, tá? Eu vou acessar aqui o sistema pela primeira vez, eu vou aumentar aqui o zoom, deixar em 100%. Então nós vamos definir aqui as configurações iniciais do nosso projeto, né, para a nossa empresa. Então aqui basicamente nós temos um multiplicador de horas. O multiplicador de horas nada mais é do que quanto vale aquela hora extra trabalhada. Por exemplo, se você trabalhar uma hora extra no dia, ela vai valer quanto? Vai valer 2 horas? Vai valer 3 horas? E por aí vai. Aqui nós vamos definir o multiplicador. Então, para cada hora trabalhada, no nosso caso, no nosso exemplo, equivale por 2 horas no banco de horas. Tá? Qual é o nome da empresa? Vou manter. Qual é o contato para suporte? Vou colocar aqui um contato qualquer. E agora vamos para a parte de configuração de... Vamos personalizar um pouco o sistema, tá? Vou definir aqui o background, que é essa parte aqui. Vou definir aqui a cor primária do nosso projeto. Vou definir aqui, por exemplo, um azul escuro. Definir a cor secundária, que é essa cor de cima. Definir aqui um laranja, por exemplo. E vou definir o nome da unidade principal da empresa. Eu vou definir a unidade centro como sendo a principal e o nome do setor inicial vai ser TI. Vou instalar o sistema. A partir de agora o sistema já está disponível para ser utilizado, né? Para ser de fato utilizado pelos usuários. Então basicamente nós vamos agora fazer aqui alguns cadastros. Vou cadastrar, se eu precisar cadastrar mais unidades, ela pode ser cadastrada aqui nessa opção, tá? E se for precisar cadastrar novos setores para as unidades, ela pode ser feita aqui nessa opção de mais. Eu vou clicar nela, vou cadastrar aqui o setor RH, por exemplo, da unidade centro, vou registrar. Eu posso editar, posso desabilitar o setor, enfim. Vamos agora para a parte de usuários. Em usuários, eu já tenho um usuário inicial aqui, que é o usuário dev, né? Eu vou dizer que ele faz parte do setor de TI. E vou registrar aqui os períodos de trabalho desse usuário. Então, basicamente, o perfil de trabalho equivale a como está dividido o horário de trabalho daquele funcionário. Por exemplo, um funcionário ele pode entrar às 8 horas da manhã e trabalhar até às 12. Isso seria o primeiro horário de trabalho. Aí ele vai para o almoço, volta do almoço às 13 e sai às 17. Isso seria o segundo horário de trabalho. Vai ficar mais claro isso mais para frente na hora de solicitar a folga, tá? Vou definir aqui o primeiro horário como sendo das 8 às 12 horas e o segundo horário sendo das 13 horas às 17 horas. Vou registrar, pronto. Agora esse funcionário tem 2 horários de trabalho disponíveis, tá? Eu posso definir esse colaborador também como sendo o responsável por autorizar ou negar as solicitações de banco de horas ou folgas, tá? Para isso, basta eu falar que ele é responsável pelo setor de TI, tá? Eu vou registrar. Pronto, agora esse usuário dev, ele é responsável pelo setor de TI. Eu vou cadastrar mais um usuário para poder fazer alguns testes ali na frente, tá? Vou dizer que ele é o usuário, sobrenome 01, username
é o usuário, uma senha, vou colocar uma senha fácil aqui, apenas para teste, o e-mail desse usuário, e o setor que ele faz parte, setor de TI. Vou registrar. Ok. Vou registrar aqui os períodos de trabalho desse funcionário. O primeiro é das 8 às 12 horas. O segundo é das 13 horas. Opa! Segundo, que é das 13 horas às 17 horas. Registra. Ele é responsável por algum setor? No caso, não, é um usuário comum. Eu vou agora abrir aqui uma janela anônima para que possamos fazer essa apresentação da visualização do colaborador, como que ele vai utilizar o sistema, tá? O usuário é usuário e a senhazinha padrão. Essa aqui é a visualização do colaborador. Ele vai ter acesso ao resumo das suas solicitações, né? Aqui o histórico e pode criar aqui uma nova solicitação. Eu vou clicar em nova solicitação de banco de horas. Que dia foi esse banco de horas? Ah, esse banco de horas foi hoje. Que horas foi esse banco de horas? Esse banco de horas foi das 17 às 18 horas. Tá? Qual foi o motivo desse banco de horas? O que que você trabalhou esse horário além do expediente? Estava configurando os servidores. Pronto. Eu vou registrar essa solicitação. A partir desse ponto, o colaborador possui uma solicitação em aberto. Tá? Se ele clicar em resumo, ele vai ter aqui 2 horas em análise. Por que 2 horas em análise? Porque ele solicitou 1 hora, né? Ele trabalhou por 1 hora aqui, mas o multiplicador é 2. Então, o total é 2 horas de horas extras. Eu vou agora voltar para a visualização de supervisor. Aqui no supervisor, eu vou clicar em gerenciar solicitações. Vai ter essa solicitação aqui em aberto. Eu vou clicar. Eu posso solicitar uma revisão. Perguntar correto, por exemplo, tá? Então aqui é feito envio uma notificação para o usuário. O usuário, quando acessar o sistema, ele recebe a notificação e aqui nas solicitações dele, ele vai ter o status de verificar. Quando ele clicar, ele vai observar que teve aqui uma notificação, né? Solicitação de revisão. Correto? Ele pode responder, né? Correto. Eu vou enviar de volta aqui essa resposta. Agora, na página aqui do supervisor, eu posso aceitar ou recusar, né? Porque aqui eu tive a resposta e a resposta foi uma resposta válida, né? Eu vou aceitar essa solicitação. A partir de agora, esse usuário, eu voltando aqui no perfil do usuário, na página de resumo ele pode ver que tem 2 horas disponíveis na empresa para utilizar para folga, né? Ou pagamento, se necessário. Agora eu vou simular aqui uma solicitação de folga, tá? Solicitar uma folga. Ah, que dia vai ser essa folga? Ah, essa folga vai ser na sexta-feira. Aí ele pode escolher, né? Agora vem a questão dos períodos de trabalho. Ele pode escolher o primeiro período ou pode escolher o segundo período, ou os dois. Ah, mas para que isso? Às vezes acontece de o colaborador precisar sair somente pela manhã, né? Que vai ali para um evento na escola do filho, por exemplo, e vai ser ali somente pela manhã, tá? Então ele não precisa utilizar todo o seu banco de horas de um dia todo para ir para um evento, tá? Sendo que ele pode trabalhar durante a tarde. Ele pode optar somente por utilizar esse primeiro horário de folga e no segundo horário ele volta e trabalha, tá? Então aqui ele vai escrever o motivo, né? Preciso ir ao evento na escola do meu filho.
e vai registrar. Pronto, agora ele já possui uma solicitação de folga em aberto, que equivale a 4 horas de folga. Voltando na página do supervisor, eu vou clicar aqui em gerenciar solicitações. Tem a solicitação de folga aqui. Eu vou abrir essa solicitação de folga. De cara, eu já poderia negar, né? O supervisor poderia negar essa solicitação. Por quê? Porque esse usuário possui apenas 2 horas disponível na empresa e solicitou uma folga de 4 horas. Mas também há a possibilidade de aceitar essa solicitação de folga. Nesse caso, eu vou aceitar. E esse colaborador ele vai ficar devendo 2 horas para a empresa. Então, quando ele for novamente trabalhar umas horas extras, ele vai, primeiramente, vai descontar essas horas que ele está devendo para aí sim acrescentar as horas extras que ele tem, vai ter direito, tá? Então, basicamente é isso aqui, a solicitação de folga e solicitação de banco de horas. Outro caso que pode acontecer é, por exemplo, o usuário acumular muitas horas extras e chegar um período do ano que vai ser necessário dar um fim nessas horas extras por questões de organizações ou questões legais. E para fazer isso, o sistema tem uma possibilidade, que é aqui na opção de supervisionados. Eu posso simplesmente vir aqui nesse usuário, né, e clicar em pagar. Eu vou pagar em dinheiro, pagamento de R$ 100 por 1 hora. Eu posso fazer um pagamento e informar quanto que vai ser descontado das horas extras desse colaborador. Digamos que serão 60 minutos, tá? Por enquanto está em minutos, eu posso melhorar isso aqui, essa usabilidade se necessário, tá? Mas por enquanto é definido aqui em minutos. Esse usuário possui 120 minutos negativos, ou seja, ele está devendo horas, tá? Eu vou confirmar aqui esse pagamento. E agora o usuário, o colaborador que estava devendo 2 horas, agora está devendo 3, tá? Isso aqui, lembrando que é um caso hipotético. Esse usuário, na verdade, deveria ser um desconto das horas extras que ele possui na empresa, mas só para exemplificar aqui no sistema de forma rápida, foi feito dessa forma. E basicamente é isso aí, pessoal. É o sistema de banco de horas que eu acabei desenvolvendo aqui. Configurei tudo bonitinho aqui na hospedagem, tudo. E valeu!